Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou a Janaína e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre reajuste de conceitos e posições, que está embasado no livro A Vida em Família, de Rodolfo Caligares. Mas antes da gente começar, a gente vai fazer a nossa prece de harmonização. Mestre Jesus querido, misericordioso amigo, que o Senhor esteja presente neste momento em nossos lares, fortalecendo o nosso coração, nos ajudando a elevar os pensamentos e nos manter sintonizados com o alto. O Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida, para todos nós, seres imperfeitos, que aqui estamos buscando melhorar, ajudai-nos diante das dificuldades, para que jamais percamos a fé e a confiança de que nunca estamos sós. Abençoe este planeta, nossa escola, nossa casa, e que todos os dias tenhamos a gratidão como guia, reconhecendo a imensa oportunidade que era estar aqui encarnados e fazendo o melhor possível que cabe a cada um de nós. Gratidão, meu mestre, que assim seja. Bom, para começar, alguns apontamentos que o livro nos traz, ele nos mostra que antigamente a mulher era tida como um ser inferior. Em algumas colocações que estão lá no livro, nós conseguimos perceber nitidamente que a visão da mulher ao longo, dos tempos, ela vem sendo questionada e muitas vezes a mulher é colocada, como um ser inferior, como um ser que tinha o papel somente de servir. Por volta do ano 585, inclusive, a Igreja Católica chega a questionar se a mulher teria alma ou se ela era simplesmente um animal. Então, isso, através dos tempos, e da cultura, da educação cultural que viemos tendo ao longo dos tempos, transformou a figura feminina, muitas vezes, numa figura simplesmente frágil e servil. E se a gente for para pensar que nós somos espíritos e que espíritos não têm sexo, é incoerente, Nós conseguimos conceber que um homem ou a mulher, um seja superior ao outro. Nós vamos ver também que coube ao Espiritismo desmistificar, destruir essa questão de que haveria ali uma disparidade, uma inferioridade. No Livro dos Espíritos, a questão 201, a pergunta nos traz: o espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta dos espíritos: sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Aí a 202 nos traz: quando se é espírito, prefere-se estar encarnado no corpo de um homem ou de uma mulher? Um trecho da resposta nos diz: isso pouco importa ao espírito. É segundo as provas que deve suportar. Os espíritos encarnam homens ou mulheres porque eles não têm sexo. Então, justamente isso. Nós somos espíritos. Nós não somos homens ou mulheres. Ora somos homens, ora somos mulheres. Estamos aqui para evoluir e aprender. Dentro desse aprendizado, nos cabe, ora, estar como homens para desenvolver exatamente esses lados que cabe ao sexo masculino. Ora, como mulheres, para que possamos desenvolver todo o potencial
de um ser feminino. Dentro dessa análise ainda, nós podemos ter como base Judas, né? Judas, que foi um apóstolo de Jesus, quando voltou, quando reencarnou, voltou como Joana d'Arc e teve ali uma grande missão junto à França, num corpo feminino. Então, os nossos espíritos, eles não têm distinção de sexo porque eles não têm sexo. Ora estamos aqui na Terra como homens, ora estamos aqui na Terra como mulheres. A mulher, ela tem sim um lado sensível e de sensibilidade mais aguçado do que o homem, né? Assim como o homem é um ser mais racional e dotado de força. Mas isso também não quer dizer que dentro desses dois parâmetros, um não possa exercer ou cumprir funções que são ditas masculinas ou femininas, até porque hoje em dia isso não existe, né? Nós temos muitas famílias que são encabeçadas por mulheres. Eu mesma fui criada por uma mulher, né? Minha mãe foi mãe e pai. Ela assumiu a criação dessa família, né? Foi o esteio dessa família. Então, os papéis entre homens e mulheres, eles já são completamente equiparados. Tem as diferenças? Lógico que tem. De força, de sensibilidade. Dizem que quando um espírito quer, Emmanuel falava isso para Chico, que quando um espírito quer avançar mais na encarnação, ele escolhe vir como mulher. Exatamente por causa desses desafios que a mulher enfrenta como mãe, como esposa, perante uma educação que vem de muito tempo sendo uma criação patriarcal, para não dizer machista. Então as coisas, elas vêm caminhando e vão evoluindo, e essa visão também foi sendo transformada. Jesus foi um grande enaltecedor das mulheres, né? No seu evangelho, na sua passagem pela terra. E o homem e a mulher, eles são iguais perante Deus, porque Deus olha o espírito, seja ele homem, seja ele mulher. As leis são atribuídas aos homens e às mulheres, ao espírito, a todos nós. Então a lei divina não tem distinção para um ou para outro. Desta forma também ela não poderia colocar um como superior e o outro como inferior, né? O homem não pode acreditar que ele possui dessa forma necessidades, vamos colocar assim, fisiológicas que ele não possa controlar. Né? Durante muito tempo acreditou-se nessa questão de que o homem tinha necessidades. Levando isso para dentro de uma relação, de um casamento, que o nosso tema central de agosto é a família, isso fica totalmente fora de questão, visto que somos espíritos, somos seres dotados de instinto e de inteligência. Logo, temos o dever moral de nos educar. Então, isso é outra coisa que não tem base fundamentada, né? O homem, ele tem total condição de se educar, de se manter, vamos colocar de uma forma, controlar os seus impulsos, as suas necessidades, que durante muito tempo, por essa visão de um mundo masculino, de que o homem estava, né, acima e, então, portanto, as suas necessidades também estavam acima, foi colocado, mas isso também é um outro equívoco, né? Cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz. E nós não podemos nos deixar dominar assim pelas nossas tendências, ainda mais inferiores, né? Ambos cabe o trabalho, a ambos cabe o trabalho. E a ambos cabe o dever de ajuda, de serem solidários uns com os outros,
o homem com a mulher para com o homem. Aí eu vou trazer agora no Livro dos Espíritos a questão 821, que nos traz assim: as funções a que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? A resposta dos espíritos: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, mais uma vez, né? Coloca a mulher como um ser importante, necessário, até porque todos nós que estamos aqui neste planeta, reencarnados, precisamos de uma mãe, de um ser feminino para nos trazer. E a ela é atribuída, como falou aqui na pergunta, né, as primeiras noções da vida. Dessa forma, fica cada vez mais incabível nós acreditarmos que existe uma inferioridade da mulher, de forma alguma, né? Todos nós somos seres em evolução. Estamos aqui na Terra buscando ser pessoas melhores. Estamos aqui na Terra aprendendo nessa escola bendita de Deus e burilando em nós aquilo que nós necessitamos. Se necessitamos passar por uma existência como homens, vamos trazer as necessidades que cabem a um ser masculino. Se precisamos passar por essa existência, burilando e trazendo coisas que cabem ao ser feminino, vamos estar aqui como mulher. Esse lado maternal, essa sensibilidade atribuída à mulher, ela tem esse equilíbrio entre os dois seres. O homem ele é muito mais racional, a mulher é muito mais de intuição, de sensibilidade. Isso não a coloca como um ser que não tem condições de raciocinar, de tomar decisões, de ser colocada dentro do âmbito doméstico como uma peça importante, como alguém que tem ali uma função. Como a pergunta do Livro dos Espíritos nos trouxe, uma função muitas vezes até maior. Então nós precisamos começar a entender que não existe diferenças entre homens e mulheres nas questões de aspecto de desenvolvimento intelectual, de aspecto de superioridade. Isso não existe. Todos nós somos espíritos a caminho e buscando um crescimento. Dentro disso nós temos um equilíbrio entre o que uma encarnação como homem e uma encarnação como mulher pode nos trazer. A nossa querida Claudete, na sua palestra que ela falou sobre a psicologia do homem e da mulher, ela trouxe exatamente isso. Ela falou dessa questão da força do homem, da sensibilidade da mulher, da intuição, da visão global do homem e que a mulher ela é mais ligada nos pormenores. Então ali a gente já percebe que tem um equilíbrio. E é isso que nós devemos buscar durante a nossa passagem pela Terra. Sempre o equilíbrio, o respeito, o amor, o entendimento. Dentro de um lar é muito importante essa questão do respeito, de saber olhar para o outro e respeitá-lo como indivíduo, como o ser distinto que ele é. Todos nós somos seres únicos. Somos seres únicos, somos filhos de Deus e cada um na sua individualidade é totalmente importante para esse Pai, que nos dá inúmeras oportunidades de vir para que possamos aprender. Na nossa caminhada, nós podemos nos deparar com problemas, dificuldades, mas é sempre um ajudando o outro. Nós temos uma musiquinha na evangelização, nas mocidades, que fala ombro a ombro e lado a lado.
Porque é só assim que vamos crescer, nos reconhecendo como iguais, nos reconhecendo como pessoas que estão aqui em busca das mesmas coisas, evoluir, crescer, aprender. E sim, com essa ajuda mútua, quando nós nos reconhecemos desse jeito, nós começamos a avançar um pouquinho nessas questões de desigualdade. Dentro de um lar, não é porque a mulher não trabalha e o homem é o provedor que ela é inferior a ele. Muito pelo contrário. É justamente o equilíbrio. Ela está ali cuidando da educação dos filhos. Ou o contrário. Nós temos essa conjectura hoje em dia, né? O pai cuida dos filhos enquanto a mulher trabalha. E não tem ali demérito algum para nenhum dos lados, não é? Então, quando a gente pensa e reflete sobre essas questões, nós chegamos à conclusão de que quanto mais nós buscamos o aprendizado, quanto mais a gente busca se colocar no lugar do outro e praticar a empatia, nós conseguimos entender que todos nós trazemos as nossas dificuldades, as nossas limitações e que todos nós estamos aqui para nos ajudar, para colocar essas diferenças, essas dificuldades para serem educadas. E nós conseguimos isso quando a gente começa a ter respeito, quando a gente começa a ter empatia, como eu falei, quando nós começamos a buscar, a nos conhecer, reconhecendo em nós as nossas falhas, as nossas dificuldades e não querer olhar para o outro, a dificuldade do outro, a falha do outro. Cada um tem a sua vida para cuidar. Cada um vai dar conta da sua vida. Quando nós chegarmos no plano espiritual, nós não vamos ter que dar conta da vida do fulano. Nós vamos ter que dar conta das nossas escolhas, das nossas falhas e tendências. Então, nós temos que começar a nos colocar como iguais e também colocar o respeito nessa balança. Porque não é só a razão e nem só a emoção. É como Emmanuel fala, são duas asas. Se você coloca muita razão, é a asa que vai ficar mais alta e o emocional aqui, você não consegue voar. Da mesma forma que se o emocional e a razão, as duas asas também não estão equilibradas. Então, é aqui, equilíbrio. É o racional e o emocional. Nós precisamos ter esse equilíbrio para que nós consigamos caminhar realmente buscando melhorias. Melhorias para nós. A luta das mulheres por igualdade, ela é de longe, muito tempo, uma luta que vem sendo enaltecida com bandeiras, com muitas mulheres, né, que passam por situações que são até, vamos colocar assim uma palavra mais pesada, situações cruéis, para buscar essa nivelação com esse mundo masculino, né? Nós ainda temos homens com salários maiores, com cargos melhores, com proteção em questão de corpos, né? Por quê? Se somos todos espíritos. Dentro de um lar, portanto, o papel da mulher, do feminino, e o papel do homem, o masculino, tem o mesmo peso. Diante de Deus, somos todos iguais. Diante de Deus, somos apenas o ser, o espírito, que está aqui mais uma vez, na tentativa de avançar.
Dessa forma, não temos que achar inferioridade, não temos que achar que existe ali qualquer diferenciação, qualquer elevação maior por ser um homem ou por ser uma mulher. Existe aqui a igualdade perante Deus, perante as leis divinas, perante a existência. As leis materiais, as leis daqui da terra feitas pelo homem, elas podem até ter equívocos, afinal de contas, são construídas pelo homem, mas as leis divinas não. São imutáveis, são justas e elas nos enquadram da mesma forma, tanto sendo homens quanto mulheres. Que nós busquemos esse equilíbrio dentro dos nossos lares. Que nós busquemos nos ajudar mutuamente. Um suprindo ali a limitação do outro. Um equilibrando o contraponto do outro. Se o homem é mais racional, a mulher é mais sensível, nós temos que nos ajustar nessa caminhada, nessa construção em família. Porque existe uma campanha muito forte sobre a família, porque sim, são laços importantíssimos. São questões de reajustes importantíssimos, como nós já falamos. Então não enxerguemos de forma alguma que exista alguma diferença entre homens e mulheres. Porque lembrando, somos espíritos e espírito não tem sexo. Hoje estamos aqui, hoje eu sou Janaína, sou mulher. Mas eu posso vir a ser um homem um dia. Assim como um homem que tem tendências muito masculinas pode sim vir a ser uma mulher, porque ele precisa desenvolver esse lado dele. Não nos esqueçamos disso. Perante Deus, somos todos iguais. Temos os mesmos direitos e temos cada um de nós, dentro da sua programação, dessa estadia aqui na Terra, porque é uma estadia, nós não somos daqui, nós estamos aqui, né? Nós não pertencemos à Terra, com os deveres que nos cabe. Vamos aproveitar da melhor maneira, vamos buscar crescimento, vamos buscar ser mais empáticos, vamos buscar ser pessoas capazes de acolher, porque nós precisamos ser acolhidos e Deus nos acolhe todo o tempo. Então vamos aproveitar essa oportunidade da melhor maneira, nos enxergando como iguais, ombro a ombro, lado a lado, um ajudando o outro, um admirando o outro, sendo elos, né? Nós precisamos uns dos outros, não se evolui sozinho. E é um equilibrando o outro nessas questões que muitas vezes, mais no passado então, foram vistas como inferioridades, de forma alguma. Dentro de todo o contexto de Jesus, conferindo aqui o tempo, Jesus enalteceu a mulher. E para finalizar, eu trouxe um texto do Emmanuel que chama justamente o Evangelho e a Mulher. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Paulo, Efésios, capítulo 5, versículo 28. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras, que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo,
para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus começou o legítimo feminismo, não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais o do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos da sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém, que acompanham o Senhor até um instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem, na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos e como criatura de Deus igual a ele. É do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Então, depois dessa bela leitura, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento com uma frasezinha que vai ficar. Sem cooperação não poderia existir o amor. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. É de Emmanuel, está no livro Paulo de Tarso. Gratidão, meus amigos, e vamos à nossa prece de encerramento. Mãezinha Maria, Mãe de todos nós, filhos ainda imperfeitos da terra, rogai por nós. Que a Senhora nos acolha no teu colo bendito, fazendo assim com que, abrigados no teu amor, possamos nos fortalecer a fé, a esperança, a certeza de que quanto mais buscarmos, quanto mais melhorarmos, mais perto estaremos de nos assemelhar ao teu Filho, Jesus. Ajuda-nos, Mãe, para que todos os dias tenhamos a força necessária para ir atrás de nos conhecermos e, através desse conhecimento, conseguimos colocar todas as nossas dificuldades, imperfeições, como metas a serem melhoradas. Olhai por cada lar, por cada leito de dor, por cada pessoa que sofre nesse momento, com teu olhar maternal. Envolva este planeta Terra e que cada dia mais todos nós possamos nos reconhecer como irmãos, como iguais, como seres a caminho da luz. Gratidão, minha Mãe, esteja conosco sempre. Que assim seja.